Eu sou Imaculada, voluntária do Instituto Ela Educadoras do Brasil. Hoje eu vou falar com as mamães de filhos de todas as idades. Vamos falar sobre o mundo do seu filho. Você conhece? É sempre uma pergunta que leva uma reflexão. Você já parou para pensar se você conhece o mundo do seu filho? Mas como assim o mundo do meu filho, né? Como acessar o meu filho para saber qual é o mundo dele? Existe o mundo do meu filho? Que mundo que é este? Vamos dialogar um pouquinho aqui, tá bem? Vamos partir do princípio que para você conhecer melhor o seu filho é necessário que haja uma conexão, como se fosse mesmo plugar, sabe as tomadinhas assim? Conectar com seu filho por meio do diálogo, por meio do tempo de qualidade. Por que eu estou falando do tempo de qualidade? Porque eu também sou mãe, eu sou profissional, eu sei aí que as mulheres acumulam aí várias jornadas, né? Carreira, estudos, casa, família, e muitas vezes não sobra nem tempo para elas se cuidarem. E aí vem aqui a Imaculada para falar com elas que elas precisam conhecer o mundo do filho, né? Então, para dizer que eu falo de um lugar também de mãe, de profissional também, com as mesmas dificuldades, com os desafios de todas vocês. Hoje minhas filhas são adultas, mas eu teria feito muita coisa diferente se eu tivesse pensado e refletido coisas que eu penso agora, estou aqui transmitindo para vocês. Primeira coisa, ser grata consigo mesma, né? Então eu como mãe, eu tenho consciência que eu acertei muito, né? A gente tem que se valorizar, mas eu também tenho consciência que eu também errei e que ser mãe e pai significa acertar e errar. E a gente aprende com o erro, né? A gente precisa também se perdoar nos momentos em que a gente não dá conta. E a gente começa a dar conta, a conseguir mais êxito na relação com os filhos se a gente conhece melhor os filhos da gente, né? Então, quando eu falo de conexão e eu falo aí da carreira e do tempo de qualidade, é que mesmo que você trabalhe muito, é necessário que você reserve um tempo. O fato, talvez, de uma mãe ficar o dia inteiro com o filho não quer dizer que ele esteja para o filho. Então, não é um tempo de qualidade, é um tempo de quantidade. Então, eu estou tranquilizando vocês que, mesmo que seja 15 minutos no dia, ou quando vocês puderem, conversa com seu filho sem pensar em mais nada. Vai jogando, vai brincando, conversando. Se for criança, brinca. Se for adolescente, também faz um lanche, vai conversando. E se for adulto, também, né? Ah, já casou, já saiu de casa. Mãe é mãe para sempre, a gente sabe disso, né? Então, aí, no tempo que a gente tem disponível, nós vamos falar dessa qualidade do tempo. Nós vamos falar de apoio, de profissionais, de outras mães também que possam dialogar conosco. As crianças estão bem diferentes das crianças que nós conhecíamos, principalmente pós-pandemia. Estão também, não só do ponto de vista daquilo que não está dando certo, tá? As crianças também estão muito evoluídas e exigem que nós também possamos evoluir para poder trabalhar com elas de uma forma e desenvolver o processo educativo de forma mais tranquila e saudável, né? Então vamos lá. Que mundo do filho que eu estou falando? Como assim? Se nós estamos no mesmo mundo. Quando eu falo mundo do seu filho, eu estou falando do mundo interno. Estou falando dos pensamentos, eu estou falando dos sentimentos e estou falando das emoções dos seus filhos. Quando ele está ali paradinho, brincando, ou olhando para o tempo, o que ele está pensando, né? Quando ele está muito quietinho, o que ele está sentindo? Começa a fazer essa leitura. Quando ele está muito eufórico, né? Aí eu vou entrar um pouquinho, não vou aprofundar porque não é o tema, mas muito diagnóstico aí de TDAH, né? De transtorno de déficit de atenção, que às vezes a criança tem mesmo, né? Mas eu atendi uma criança uma vez, eu dou um exemplo para vocês, eu gosto de trazer coisas práticas que aconteceram comigo. A criança já veio para mim com diagnóstico de TDAH. E aí o que aconteceu? Nós começamos a conversar com essa família. Papai e mamãe trabalhavam o dia inteiro. Essa criança ficava na escola e com a babá e com a avó. Essa criança só via os pais no sábado e domingo.
Então, neste dia, ela estava muito eufórica, ela pulava, ela gritava, ela não parava, ela estava literalmente elétrica. E os pais se preocuparam, né? Será que essa criança tinha um TDAH ou não tinha? E aí eu fui dialogar com a colega psicóloga, fui à escola, nós fomos perceber que aquilo não era um transtorno de déficit de atenção da criança, era um déficit de atenção dos pais. Porque trabalhavam muito e não era para culpar os pais por isso, é só porque eles não estavam percebendo que aquela euforia apresentada era simplesmente a alegria de estar com os pais. E aí nós fomos convidar essas famílias para perceberem qual que era o mundo dessa criança durante a semana, que os pais não tinham muito acesso. Né? O que essa criança pensava e sentia quando ela estava longe desses pais? E o que ela pensava e sentia quando ela estava perto deles? Esse era o mundo dela, era dividido em dois. Então, quando eu falo de mundo interno é sentimento. Né? Então, primeira coisa, tirar a culpa. Né? Se você trabalha muito, se quando eu falei dessa família que não tem tempo para criança, esbarrou em você, é aquilo que você está dando conta no momento, é o que você precisa fazer para manter sua família. Então, primeira coisa, tirar a mochilinha da culpa, né, das costas e trabalhar em cima disso, né, um tempinho de qualidade para acessar essa criança. Esse acesso, essa conversa, esse momento gostoso de um lanchinho, que não precisa ser um evento, uma festa, um shopping, comprar coisas. Não. O que essa criança quer é o contato com a família. Então, como está o mundo do seu filho criança, o mundo do seu filho adolescente, o mundo do seu filho adulto, que já saiu de casa, que tem filho? Para escutar. Faça esse diálogo, porque filho é para sempre. Não existe ex-filho, ex-mãe, né? Esse laço é para a vida toda. E para fechar o vídeo, a gente pode conversar depois, pode deixar aí nos comentários que vocês quiserem colocar, mas para a gente mudar um pouquinho a lógica, que a gente sempre trabalha na linha de pensamento assim. Os pais precisam dos filhos felizes. É um pouco o contrário. Os filhos precisam de pais felizes, para que eles também possam ser felizes. Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.